Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje eu quero tratar com vocês aqui um tema muito importante. Hoje vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. Lembrando, se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, beleza? Vem comigo! Veja bem, o Teorema de Pitágoras, exclusivamente, ele vai ser trabalhado em triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui o quê? Um ângulo interno de 90 graus. Veja aqui esse exemplo que eu tenho aqui apresentado. Ó. Eu tenho um triângulo A, B e C, onde esse triângulo possui o ângulo C de 90 graus, logo, ele é um triângulo retângulo, beleza? Esses pontos A, B e C são considerados os vértices do meu triângulo. Por definição, se eu tenho aqui o vértice A, à frente ao vértice A, eu tenho o lado A oposto, ou seja, o lado A é oposto ao vértice A. Se eu tenho o vértice B, oposto a ele, eu tenho o meu lado B. E se eu tenho o vértice C, oposto a ele, eu tenho o lado C. Beleza? Observe que esses valores A, B e C, que são os lados do meu triângulo, eles possuem um nome específico. Nesse caso aqui, o lado C, ele possui o nome de hipotenusa porque esse lado, ele está à frente ao meu ângulo reto. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai estar à frente ao ângulo reto. Beleza? Esse valor que representa C, ele pode vir em forma de variável, pode vir em forma de número. O importante é conhecer a hipotenusa e lembrar que ela sempre está à frente ao ângulo reto. Observe que o lado A e o lado B são chamados de quê? Cateto. Então eu tenho o cateto B e tenho também o cateto A. Esses valores são catetos do meu triângulo retângulo. Posteriormente, esses catetos vão receber nomes específicos. Por enquanto, não tem ao caso a gente saber qual é o nome de qual, beleza? Observe que a hipotenusa, este cateto e esse cateto, ele tem uma relação direta com o Teorema de Pitágoras, que está escrito aqui ao lado. O Teorema de Pitágoras sempre vai seguir essa ordem. Onde o C, que é neste caso desse triângulo, representa a hipotenusa, ele vai ser elevado ao quadrado e ele vai ser igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Tá? Sempre essa relação vai ser apresentada como o Teorema de Pitágoras. Pode ter livros que esse valor de C pode ser representado pela letra A, pode ser feito como a letra H, pode ser representado pela letra H. O importante é entender que sempre o que está ao lado desse lado da igualdade corresponde a quem? A hipotenusa. Beleza? Toda vez que você precisar encontrar alguma certa medida nesse triângulo retângulo, você pode fazer o uso do Teorema de Pitágoras. Beleza? Lembrando que o teorema, sempre eu vou trabalhar com 3 valores conhecidos. Pode ter valores representados por variáveis ou números. Lembrando que sempre a hipotenusa tem que estar deste lado da igualdade. Beleza? Nunca esqueça isso, né? Sempre a hipotenusa tem que ficar deste lado. Se por acaso algum elemento que você colocar que não seja a hipotenusa neste local, o exercício vai estar errado. Uma outra situação também que vamos encontrar em triângulo retângulo é chamado triângulo pitagórico. O que vem a ser o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é aquele triângulo que a medida dos lados satisfaz o Teorema de Pitágoras. Por isso ele é chamado de triângulo pitagórico. Vou trazer para vocês um exemplo para vocês entenderem o que vem a ser o triângulo pitagórico. Beleza? Vem comigo.
Agora eu quero tratar com vocês o que vem a ser o triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é aquele triângulo cujos lados ele satisfaz o quê? O teorema de Pitágoras. Vamos lembrar o que vem a ser o teorema de Pitágoras, né? É essa relação aqui, ó. O teorema de Pitágoras é essa relação aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. No caso aqui, o cateto A mais o cateto B e também elevado ao quadrado. Esse é o chamado teorema de Pitágoras. Correto? Para um triângulo retângulo, ele ser pitagórico, ele tem que satisfazer esse teorema aqui, ó. Então vamos ver o seguinte, vamos observar o seguinte, ó. Observe que o 5, que está aqui, à frente ao ângulo reto, simboliza quem? A hipotenusa. Então, no caso, a hipotenusa é o valor de C, ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Então, seria 5 ao quadrado, que é igual. Esse valor A e esse valor B são os catetos do meu triângulo. Se eu identifiquei que o 5 aqui é a hipotenusa, então logo o 3 e o 4 são os catetos, correto? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Para esse triângulo aqui ser considerado pitagórico, essa igualdade tem que ser apresentada. Então vamos resolver essa igualdade aqui, ó. 5 ao quadrado dá quanto? 5 vezes 5, 25, que é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 25, deste lado da igualdade, é igual 9 mais 16, 25. Observe que esse valor é semelhante a esse. Quando você tem em um triângulo retângulo essa situação, esse triângulo é considerado triângulo pitagórico. Veja, é bem fácil você identificar se um triângulo é pitagórico ou não. Basta pegar as medidas dos seus lados e aplicar no teorema de Pitágoras. Se isso ocorrer, ele é considerado um triângulo pitagórico. Beleza? Veja bem, o teorema de Pitágoras ele vai ser utilizado apenas em triângulo retângulo. Quando você precisar encontrar uma certa medida do triângulo, você pode fazer o uso do teorema de Pitágoras. Lembrando que o triângulo ele tem que ser um triângulo de ângulo reto, ou seja, tem um ângulo interno de 90 graus. Vou trazer alguns exemplos para nós trabalharmos o teorema de Pitágoras. Vem comigo. Veja aqui. Nesse exemplo que eu tenho aqui apresentado, eu quero encontrar o valor de x no triângulo a seguir. Observe que nós temos um triângulo retângulo, correto? Ao ângulo de 90 graus aqui, logo ele é um triângulo retângulo. Primeira coisa que você precisa identificar é a hipotenusa do nosso triângulo. Por quê? O teorema de Pitágoras, ele segue sempre esse princípio aqui, ó. C ao quadrado é igual aos valores A mais B também elevado ao quadrado. O que é necessário sempre você encontrar num triângulo retângulo é a hipotenusa. Sempre a hipotenusa está o quê? À frente ao ângulo reto. No caso aqui, esse 13 é a nossa hipotenusa. Beleza? Então vamos encontrar o valor dessa medida. Então aqui eu tenho, ó. Então aqui eu tenho a hipotenusa, no caso é o valor de C, né? Então, 13 elevado ao quadrado é igual ao valor de A e ao valor de B, que representa quem? Os catetos. No caso, esse valor de A e esse valor de B, como os dois são catetos, tanto fez eu utilizar o x como sendo A, como faz eu utilizar o 12 sendo o valor A. Neste caso aqui, eu vou encontrar esse valor x e vou chamar ele de A. Então, x ao quadrado mais este B, no caso, 12. Então, 12 ao quadrado. Agora temos que resolver essa igualdade. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 13 vezes 13, 120.
69, que é igual x ao quadrado. Agora, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Temos que fazer o seguinte agora, galera. Temos que encontrar esse valor de x, no caso que é o nosso lado que estamos à procura. Então vamos isolar a variável, né? Então vamos deixar a variável em evidência. Então, x ao quadrado é igual. Agora, após a igualdade, eu tenho esse valor 169, correto? 169. Agora, esse 144, ele tem que ir para o outro lado. Só que como é que ele está positivo, ele vai para lá o quê? Negativo. Então, ele passa menos 144. Logo, o valor de x elevado ao quadrado é igual. 169 menos 144 dá quanto? 25. Para finalizar, temos que tirar a raiz, né? Extrair a raiz dos dois lados da igualdade. Extraindo a raiz aqui, vai sobrar quem? X. E extraindo a raiz do lado do 25 dá 5. Lembrando que quando eu extraio essa raiz, né? Eu pego esse 2, passo ele em forma de radical para o outro lado, que fica a raiz de 25. Eu posso ter uma raiz positiva e posso também ter uma raiz negativa. Porém, como nós estamos trabalhando com unidade maior do que 0, eu vou trabalhar apenas com o valor 5. Então, raiz de 25 é 5. Beleza? Se tiver alguma dúvida, né, o que eu fiz aqui, ó? Vou colocar aqui para vocês verem. Eu fiz isso aqui, ó. Eu extraí a raiz desse lado da igualdade e também extrair a raiz deste lado da igualdade, correto? Então, raiz de x ao quadrado, essa potência aqui, esse expoente corta esse índice, no caso corta esse radical, sobrando x, e a raiz de 25 é mais ou menos 5, como eu trabalho com medida positiva, é apenas o valor 5. Beleza? Então veja bem, galera, trabalhar o teorema de Pitágoras em triângulo retângulo é bem simples. Basta você fazer o quê? Observar qual é a hipotenusa e colocar os valores correspondentes. Vou trazer outro exemplo para a gente familiarizar mais esse estudo e você ficar por dentro do teorema de Pitágoras. Beleza? Vem comigo. Veja bem, essa questão 2 é uma questão que caiu no Enem, correto? Observe aqui. Se a gente observar, nós temos uma escada rolante, correto? Eu tenho a altura da escada rolante aqui, né, do chão até o corrimão, que é 90 centímetros, tanto faz na parte de cima como lá embaixo no outro piso. Observe que o corrimão da escada, eu tenho essa medida 30 centímetros, tenho essa medida 30 centímetros, porém eu não conheço essa medida. E você observa que os degraus, cada degrau tem 24 centímetros. Vamos lá, ler o enunciado. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a 1,9 metros, B, 2,1 metros, C, 2 metros, D, 1,8 metros e E, 2,2 metros. Neste caso, esse exercício ele quer saber qual é o tamanho do corrimão. Lembrando que o corrimão da escada ele vai desse ponto, correto? Este ponto mais esse outro ponto. Esse valor nós conhecemos, que é 30 centímetros. Esse valor nós conhecemos, que é outros 30 centímetros. Porém, nós não sabemos qual é o tamanho aqui, ó. Nesse caso, eu vou chamar de x. Eu vou pegar esse triângulo, se você observar, ó. É um triângulo retângulo, correto? Então vamos transportar esse triângulo para o lado aqui. Então eu tenho essa medida aqui, essa medida e também tenho esta
medida. Observe que é um triângulo retângulo. Ó. Essa medida que vai deste ponto a este ponto corresponde a quem? A esse valor x, correto? Essa medida que vai desse ponto a esse ponto corresponde a quem, galera? Esse 90 centímetros. Vou colocar bem aqui, ó. Agora, essa distância que vai desse ponto a esse ponto, eu preciso encontrar ela. Por quê? Se você observar, ó, esse pedaço está aqui, esse pedaço está aqui, esse pedaço está aqui e também está aqui. E se você observar, se você somar todos eles, vai dar o quê? Essa medida. Então vamos somar esses valores, né? Como esses valores tem 24 centímetros, vamos fazer o quê, ó? 24 vezes quantos degraus? 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Beleza? Resolvendo, ó. 5 vezes 4, 20. Correto? 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. Então aqui tem o quê? 120 e o quê? Centímetro. Ok? Então aqui corresponde a 120 centímetros. Pronto. Temos o nosso triângulo retângulo com as devidas medidas. Podemos aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Nós identificamos que ele é um triângulo retângulo, logo à frente a ele, no caso, à frente o ângulo reto, eu tenho a hipotenusa e posso aplicar a relação do teorema de Pitágoras, que é o quê? É, no caso, c ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde o c corresponde a quem? A hipotenusa. No caso aqui, o nosso valor x. Beleza? O a e o b são os catetos. No caso aqui, eu vou chamar esse valor a de 120 elevado ao quadrado mais esse valor b de 90 e vou elevar ao quadrado. Beleza? Agora resolvendo, né? Esse valor x é igual 120 ao quadrado é 120 vezes 120, que vai dar 14.400. Mais 90 ao quadrado. 90 vezes 90, 8.100. Então, x ao quadrado é igual a 14.400 mais 8.100, 22.500. Correto? Aplicando o mesmo princípio, né? Extrair a raiz desse lado da igualdade e extrair a raiz desse lado da igualdade, extraindo a raiz aqui vai ficar x, que é igual raiz de 22.500. Raiz de 22.500 é igual a 150, no caso aqui, centímetros. É a nossa resposta? Não. Por que não é a nossa resposta? Se você observar, esse valor de x corresponde a quem? Apenas a essa parte aqui do corrimão. Correto? Temos que somar esse 30 com esse 30. 30 mais 30 dá o quê? 60, né? Então vai ficar o seguinte: 150 mais 60 vai dar o quê? 210 o quê? Centímetro. Observe que as nossas medidas todas estão em metros. Pelas unidades eu tenho, olha aqui, ó, milímetro, né? Centímetro, decímetro e metro. Eu tenho aqui, ó, 0 aqui, 1 e 2. Como eu preciso vir para metro, a vírgula que está aqui, ela vai andar uma, duas casas, ficando
2,1 o quê? Metros. Logo, letra B. Beleza? Observe que esse exercício que caiu no Enem foi um exercício que tivemos que utilizar o Teorema de Pitágoras. Sempre que você tiver triângulo, retângulo, você vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Pode acontecer situações onde o triângulo retângulo ele não vai ser utilizado quando tivermos um ângulo interno. Eu peço que você se inscreva no canal e ajude a compartilhar o trabalho. Deixa o Enem assim, valor? Fui!